estamos reunidos aqui. Queremos de Ti, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós. Que nossas mentes possam alcançar agora a cura e a libertação através da Tua palavra. Toda dispersão mental, tudo que não provém de Ti, caia por terra e saia do nosso ambiente, das nossas vidas a partir de agora. Que a Tua palavra, com o Teu poder, ela possa transformar as nossas vidas para melhor em todas as áreas, em Cristo Jesus. Amém. Eu quero combinar, antes de ministrar essa palavra com vocês, que ela vai estar dividida em duas etapas. Você já veio no domingo de hoje, você certamente vai vir no domingo que vem e vai trazer mais uma pessoa para poder Deus operar cura e libertação. A gente não vai ter pressa de exterminar toda a temática da noite de hoje, que é libertando dos traumas passados para vivermos o propósito de Deus. Estamos no ano de vivermos o propósito de Deus, nos alinharmos com aquilo que Ele quer. E é lógico que essa temática ela envolve muitas nuances, muitos detalhes, e a gente não está aqui para poder distinguir com todas as possibilidades, mas para direcionar a vida de cada um de vocês aquilo que Deus colocou para mim, para eu poder compartilhar, e que eu tenho certeza que é aquilo que a gente está precisando para esses dias, amém? Então é lógico que eu não sei da história profunda de vida de vocês, desde que aconteceu quando vocês estavam no útero das suas mães, das suas respectivas mães, até os dias de hoje. Tem algumas pessoas que eu conheço, algumas coisas da vida, que já compartilharam outras comigo, mas eu quero também combinar com você, que você não enxergue isso como eu estar usando o púlpito para poder estar te afrontando, falando coisas da sua vida. Não, muito pelo contrário, entenda que é um momento oportuno da gente poder receber aquilo que Deus tem para nós, para sermos curados e libertos para a glória de Deus, amém? Então, no Salmo 103, do versículo 3 a 6, diz assim: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Glórias a Deus. Eu estou na NTLH, que é a versão dos dias de hoje, e eu vou trabalhar com ela. Eu sei que sua versão pode ser que esteja um pouco próxima, mas é o mesmo sentido. Então a gente vai trabalhar com traumas, porque nós vamos ter que nos libertar desses traumas. E a única maneira da gente se libertar dos traumas é através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Então o que significa um trauma? E a partir de agora eu quero que você concentre a sua mente na palavra de Deus. E no decorrer da ministração, se você estiver sentindo alguma náusea, algum desconforto, estiver sentindo alguma dor, opressão ou qualquer coisa semelhante, você sinalize para a pessoa que está ao teu lado, ou você faça uma menção com as mãos para que os obreiros na casa possam orar pela sua vida. Que a gente está trabalhando agora numa plenitude espiritual um pouco diferenciada do corriqueiro do dia a dia. Então, quando se fala em trauma, significa ferida de natureza neurológica, psíquica, emocional e espiritual. Trauma, quando a gente abre o dicionário, a gente percebe que lá está escrito traumatismo, lesão, contusão, machucado, pancada, batida, golpe, ferimento, choque, abalo, perturbação, comoção, impacto, baque, sofrimento, angústia, tristeza, padecimento, pesar, agonia, aflição, desconsolo e ansiedade. Não é possível que nós não estejamos dentro de alguma dessas palavras que a gente falou aqui. Tem palavras suficientemente ricas para poder a gente se inserir em algum momento de trauma nas nossas vidas, ainda que superemos ou uma vez superamos esses traumas. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no capítulo número 1, no versículo de número 5 e 6, para a gente ver o que Deus fala conosco.
ferida de natureza neurológica, psíquica, emocional e espiritual é trauma. Na Bíblia, trauma ela é traduzida como ferida. Quando aqueles assaltantes pegam um homem na estrada e machucam ele, e passa o sacerdote, o levita, de lado, mas passam outro de outro povo e socorre ele. É exatamente a tradução para o que a gente está vendo no Novo Testamento. Isaías 1, 5 e 6 diz assim: por que vocês continuam a pecar? Será que querem receber mais castigos? A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpadas com azeite. Então Isaías está dizendo que o que gera traumas na vida das pessoas está bem relacionado, intimamente relacionado com pecados. De que se queixa o ser humano, senão os seus próprios pecados? O que é que afasta o ser humano de Deus, senão os pecados? Então, quando a gente lê a palavra trauma e a gente vai fazer um estudo bíblico acurado, mais minucioso, a gente percebe que os traumas, as feridas das nossas vidas são acometidas e acontecem, elas surgem por causa dos pecados. E aí envolve os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, os pecados das outras pessoas. De qualquer maneira, o trauma ele vai surgir por causa do pecado. Quando não possuímos então feridas cicatrizadas, as nossas dores elas são profundas, pessoal. Elas são arrebatadoras e paralisantes. São dores que nos faz entrar em crise cada vez mais quando nós imaginamos, pensamos, vivenciamos algo e sentimos essas dores. Essas feridas elas vão nos encobrir, vai encobrir a nossa essência, vai estagnar o nosso potencial, vai nos impedir de mergulhar na presença de Deus, de viver uma fé autêntica e de poder desfrutar de tudo que Deus prometeu para a gente, vai nos impedir de podermos agir para a glória de Deus. O trauma ele faz isso. O trauma ele é capaz de mudar o rumo da nossa vida, rumo aqui na originalidade de sentido, da direção, do trajeto, do curso, da rota, do caminho. O trauma, ele muda a ordem da vida de uma pessoa. E é por isso que Satanás ele vai trabalhar para aplicar traumas muito antes da gente nascer, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o inimigo das nossas almas, ele vai tentar trabalhar para nos causar traumas. Quanto mais traumas tivermos, mais dificuldade de viver a plenitude da glória de Deus, na excelência como Ele determina. Esse trauma, então, ele vai nos afastar dos propósitos de Deus. E nessa noite, nesse dia chamado hoje, Deus nos reúne na casa dEle para poder nos alinhar com o propósito, nos trazer para próximo dEle, para vivermos o propósito, não para poder nos afastar mais. Então eu quero combinar com vocês que as coisas que vão ser ditas nesse altar não é para te machucar mais, não é para te ferir mais, mas é para poder confrontar pecados, para que a gente possa ser curado para a glória de Deus. A pessoa, quando ela está ferida, imagine que a gente tomou um sol, eu branquelo dessa maneira, se eu tomar qualquer sol aí, sem protetor solar, eu vou ficar todo vermelho me ardendo. Se alguém chega para poder me abraçar, ainda que o abraço é um carinho, é uma atenção, é uma valorização, alguém que muitas vezes não me vê há muito tempo, alguém que me ama, e eu estou todo vermelho, todo inflamado, traumatizado, lesado, eu vou pedir para a pessoa se afastar e eu vou repulsar aquele abraço, aquele carinho, porque eu estou ferido por causa do sol. Então assim também é a pessoa que ela está muitas vezes muito ferida, quando ela recebe atenção, valorização, carinho, abraço, quando ela vai receber amor, ela vai rejeitar, ela vai ser superficial, ela vai se afastar daqui. Então perceba
que a lesão, ela precisa ser curada, e eu que sou enfermeiro, eu sei, a gente não trata a ferida superficial, a gente vai precisar tratar ela de dentro para fora. Se a gente tratar a ferida de fora para dentro, ela certamente vai abrir novamente, vai formar uma gangrena, ela vai necrosar e vai reabrir maior. Mas toda vez que a gente está curando de uma ferida, a gente vai lá na raiz do problema, que a gente vai na causa do problema, a ferida, ela tende a aumentar, e a gente olha e diz, meu Deus, como é que a gente está cuidando da ferida, ela está aumentando. É porque a ferida, para cicatrizar, ela vai precisar aumentar a superfície e diminuir a profundidade. E a partir daí, ela começa a fechar de dentro para fora. E muitas vezes a gente olha superficial, aquela ferida está aberta, mas na realidade ela já está sendo fechada de dentro para fora. E aí vem a cicatriz. E qual é o crente que vai chegar na eternidade, na glória, sem as cicatrizes, sem as marcas de Cristo em nós? Nós vamos nos apresentar na eternidade com diversas marcas. E essas marcas de sofrimentos, de dores, elas vão demonstrar as nossas obras diante da eternidade, porque tem um propósito para poder cumprir. E essas feridas, elas precisam ser fechadas, elas precisam ser curadas, porque a gente não vai conseguir alcançar a eternidade em Cristo com feridas sangrantes, purulentas, chagásicas, com feridas doloridas abertas. Não, a gente vai ter que chegar com cicatrizes dessas feridas. Quando Jesus ressuscita, ele entra na casa onde estão os discípulos, ele apresenta as feridas dele, que elas estão cicatrizadas em glória. E aí naquele momento Tomé olha e vê, e ele entende que aquele é o Cristo, e ele percebe através da visualização que Jesus estava glorificado, e ele prometeu que iria ressuscitar, e aconteceu. Então nesse momento Deus quer começar a tratar as nossas feridas de dentro para fora, e vai ser um processo daqui para frente, e eu creio que nós vamos ser completamente curados, porque pessoas curadas, elas podem curar pessoas, mas pessoas feridas não têm condições de curar ninguém. E a eternidade está nos esperando curados. Aleluia! Então, os traumas, eles vão gerar algumas construções mentais. Essas construções vão ser formadas na nossa mente. Elas poderão permanecer até por muito tempo nas nossas vidas como pessoas. Elas podem perdurar a vida toda. E essas construções que os traumas fazem na nossa mente se chama crenças negativas e limitantes, coisas que a gente acha que não deve ser, os nossos preconceitos, os nossos achismos, as nossas vontades de não querer se expor, de querer se mascarar, se fantasiar com algo que nós não somos. E aí que entra o pecado do orgulho, é a origem de todos os pecados. Satanás, ele é destituído do cargo dele, da honra, do poder, porque ele usurpou querer ser igual a Deus, está superior a Deus. O orgulho nasceu ali, e quando ele cai, ele estimula, ele instiga a Eva, ali no jardim do Éden, a ser orgulhosa, através da palavra, colocando dúvida no coração dela. E o próprio Adão, também orgulhoso, transferindo a responsabilidade para Deus e para a esposa. E daí tudo acontece por causa desse orgulho. Essas crenças limitantes, essas crenças negativas, faz com que a gente não acredite que a palavra pode acontecer nas nossas vidas, gera uma série de coisas em nós, mas então precisamos pedir a Deus que nos liberte de nós mesmos, nos liberte desse orgulho terrível, porque aí a gente não aceita ser curado, a gente acha que o defeito sempre está no outro, a gente olha para as pessoas e pensa que toda doença está lá, e a gente nunca se olha, porque aquele que é humilde, ele começa a parar de olhar os defeitos dos outros, porque ele tem tanto defeito, tanta falha, tanto pecado, que ele acaba não tendo tempo para poder olhar os outros. Mas o orgulhoso sempre tem algo para poder olhar e falar dos outros. E a gente chora mesmo quando a gente se lembra do nosso orgulho.
é para chorar, são tempos de lágrimas quentes. É tempo de chorar mesmo, querido. Esses traumas psicológicos, eles vão influenciar o nosso desenvolvimento e acaba levando uma desordem física, uma desordem emocional, uma desordem moral, uma desordem espiritual. E aí vão surgir medos, aqueles pavores repentinos, medo de tudo, apavorado com as coisas, as inseguranças, pessoas inseguras, perfeccionistas, querem tudo do jeito dela, causa as dependências, e aí entram dependências químicas, sim. Nós somos seres biológicos, nós vamos produzir hormônios e vamos ter dependências, e aí geram dependências emocionais, dependências do outro, dependências não somente de coisas, mas de pessoas. E Deus não quer que a gente fique dependente dessas coisas, Ele quer que a gente seja dependente completamente dEle. E aí nós, com essas crises, nós vamos aceitar qualquer migalha, porque o mínimo vai estar suficiente. As coisas rasas parecem profundas, porque a nossa mente está desordenada. E Deus não preparou migalhas para nós não somos cachorrinhos para ficar aquém da mesa, esperando cair alguma coisa para a gente comer. Nós somos príncipes e princesas do Senhor, e a palavra diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Deus tem preparado melhor, a gente come na mesa do Senhor, a gente não come migalhas que caem, nós não comemos os pães de migalhas como os cachorrinhos. E daí, essas crises geram a nossa identidade, por isso que Deus quer nos alinhar para vivermos o propósito dele, porque os traumas vão roubar a nossa identidade em Cristo. Se a gente não sabe quem nós somos, se nós não sabemos por que estamos aqui, qual é o propósito da nossa vida, ela está muito singular, simplista, superficial, e a gente está caminhando para lugar nenhum, dando voltas no deserto, e vamos passar 40 anos se queixando, murmurando e vivendo uma vida que Deus não quer para a gente, e muitas vezes perdendo de alcançar a promessa da vida eterna. A gente pode até olhar a promessa, ver os outros alcançarem a promessa. Aconteceu isso com muitos que estavam no deserto, mas só a família de Josué e Caleb entrou. Então que sejamos parte dessa família de Josué e Caleb para alcançar a promessa de Deus. Quando nós perdemos a nossa identidade por causa dos traumas, a gente quer ídolos, porque a gente vai transferir a nossa identidade para outras pessoas e a gente vai elegendo ídolos. Não farás para ti imagem de escultura ou imagens de coisas semelhantes na terra ou embaixo dos céus. Olha só, quando a gente cria ídolos na nossa mente, não precisa construir uma imagem de escultura, mas a gente pode criar situações, ambiente, pessoas que elas podem ser a nossa referência total, mas só existe aquele que é referência para nós em toda a nossa vida, que é Cristo. Ele é perfeito, Ele não tem pecado, Ele é santo. E quando nós colocamos as nossas expectativas em coisas e pessoas, muitas vezes é porque nós estamos traumatizados, feridos com coisas que aconteceram outrora. E aí quando não dá certo, quando não é da nossa maneira, ou quando não acontece como a gente cria a situação, certamente, como estamos feridos, vai bater exatamente no machucado. Quem nunca teve um machucado sempre bate quando a ferida está aberta. Meu Deus, você não está com nada, nunca bate. Mas quando está ferido, só vai ali. E interessante que as pessoas fazem questão de pegar no nosso machucado, não sei porquê. Pode ser o lugar mais difícil. E não é diferente na vida espiritual. Sempre vai querer bater para machucar no mesmo local, porque o inimigo sabe como é que faz para poder a gente ficar completamente vulnerável. Essas desordens vão causar controles, quer controlar tudo, e a gente
sabe que a gente não pode controlar as pessoas nem as coisas. Malmente a gente consegue controlar a nossa vida. Quem é que sabe o que vai acontecer depois que a gente sair daqui? Ninguém tem controle da própria vida. E aquele controlador é uma pessoa que está com trauma e ela precisa ser curada. E nós estamos reunidos nessa casa de oração porque o Espírito Santo resolveu nos curar. E eu quero te dizer que a igreja tem pessoas traumatizadas e feridas, porque Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. E se eu e você estamos aqui, é porque precisamos de cura e reconhecemos isso e cremos que Jesus é poderoso para nos curar. Que essa cura comece a partir da minha vida. Então, seria a igreja um hospital espiritual, pastor? Sim. Alguns mais avançados na cura, outros menos. Aqueles que estão mais avançados ajudando aqueles que estão começando. Porque isso é igreja, coinonia, unidade, para que Deus possa nos usar para a glória dele e nós sermos transformados de glória em glória. As pessoas que estão com desordens físicas, emocionais, morais, espirituais, por causa desses traumas psicológicos, elas são pessoas que fogem, elas querem fuga. Então elas vão tentar fazer um ambiente para elas vão fugir delas mesmas, elas vão fugir das pessoas, elas vão fingir que está tudo bem, elas vão se mascarar. Então você abre as redes sociais, está todo mundo rindo, está todo mundo feliz e com dinheiro. Na realidade, muitos daqueles já até morreram. Tem gente que nem existe mais naquela rede social. Então é ilusão. Salomão fala no livro de Eclesiastes, é tudo vaidade, é tudo ilusão. Mas a palavra de Deus é verdadeira e permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Quando a gente está com trauma, a gente foge. Elias, profeta, cheio de Deus, 900 sacerdotes de Baal ele matou junto com o povo. Mas ele recebe uma palavra de afronta, de confronto. E ele ali, orgulhoso, diz: só tenho eu, Senhor, só eu faço suas coisas. Jesus, através de uma palavra poderosa ali, representada no Antigo Testamento, não seria Cristo em si, corpóreo, mas a palavra de Deus, o próprio Senhor fala para ele: ainda existe 7.000. Quem é você com seu orgulho? Está cheio de trauma, sai dessa caverna e volta. As pessoas traumatizadas, elas vão fugir de si mesmas. Jeremias foge para o deserto e Deus encontra com ele novamente. Ele diz: aonde eu vou, o Senhor vem. Parafraseando: se eu deixar de descer até as mais profundas lugares da terra, o Senhor está. Eu não posso ir para lugar nenhum que tu estás. E eu não posso ficar lá, agora está queimando. Eu vou voltar para profetizar, porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Não adianta a gente se mascarar, se esconder para as outras pessoas, se enganar para nós mesmos, porque Deus, Ele sonda os nossos corações e prova as nossas mentes. Ele sabe que realmente somos nós e o que está a intenção do nosso coração. Então, com Deus não tem como fugir, Ele vai nos encontrar. E Ele resolveu nos encontrar nesses 2 domingos, hoje e o domingo que vem, para começar um processo tremendo na nossa vida de viver o propósito dEle. As pessoas com traumas, elas ficam raivosas, elas ficam doentias na ira, elas respondem com raiva, elas agridem, elas perdem o domínio próprio, o autocontrole na maioria das vezes. Falei na maioria porque nós somos seres humanos e podemos perder o nosso controle alguma vez. Mas eu falo sobre uma raiva excessiva. Irai-vos e não pequeis a palavra. Jesus entra ali no lugar que as pessoas estão vendendo coisas, naquele tempo, naquele dia, e ele expulsa as pessoas porque ele está irado. Mas ele não peca, porque ele não agride fisicamente ninguém, emocionalmente nem psicologicamente. Mas o zelo pela casa do Pai faz com que ele expulsasse os mercenários. E hoje as pessoas estão cheias de mimimi, a gente não pode falar nada, porque as pessoas dizem: não me julgueis, não me toqueis e não me faleis. E ainda usa o versículo bíblico para refutar o orgulho.
Ao invés de deixar a palavra entrar para poder ser curada, a pessoa fica cheia de tititi, tatatá. Homens, meninos que não assumem casamentos, que não assumem responsabilidade de casa, que qualquer coisa vai chorar com os pais, quando os pais são vivos. Quando os pais não são vivos, ele vai chorar no braço da amante. Homens, meninos, uma sociedade feminista e afeminada, homem se vestindo como mulher e mulher parecendo homem, e está faltando homens para poder assumir as lideranças, porque a palavra de Deus em Isaías diz que quando as mulheres e as crianças assumem liderança completa e sozinhas, sem a ajuda do esposo ou de um homem, é sinal que a sociedade está decadente, corrupta, e Deus está julgando. Então, quando você vê qualquer mulher na frente de qualquer coisa, a gente já teve o presidente da República sozinha como mulher, Deus julgou a nossa nação e colocou aquela loucura. Deixou que a loucura acontecesse. E hoje a gente está sofrendo a consequência disso. E Deus ainda está julgando a nossa nação com esses tempos de pandemia. A primeira onda, a segunda onda, se a gente não se converter, vem um tsunami aí que vai acabar com tudo. Esse profeta eu não quero ouvir, são esses que estão na Bíblia. Porque aqueles que cantaram vitória, que fizeram cultos de promessas, que disseram que seria o ano da prosperidade, da vitória, dos ganhos, estão todos derrotados, porque 2020 foi o pior ano para todos. Se a gente não se converter dos nossos maus pecados, Deus não tem como trabalhar para curar os nossos traumas. Então é uma oportunidade que Deus está nos dando, é da gente sair daqui realmente aliançados com Cristo. A pessoa que tem trauma, elas são pessoas rígidas ou tímidas, são extremos. Elas são muito rígidas, porque elas sofreram tantos abusos e traumas na infância, que agora ela olha para ela e ela não quer que os filhos repitam aquilo que ele fazia, que ela fazia. Então coloca regras rígidas, rigorosas, que ninguém suporta. Hipócritas, fariseus, vocês falam tantas coisas, mas vocês não conseguem com um dedo ajudar ninguém. Muito pelo contrário, vocês ficam na porta do céu e não deixam ninguém entrar, com suas regras, com suas normas. Vocês só falam para os outros e vocês não fazem para si. Pessoas traumatizadas com a religião, traumatizadas com líderes, traumatizadas com os pais, traumatizadas com a família, elas se tornam pessoas rígidas. E vai usar a palavra ainda, como eu já disse. Tudo aqui, esses traumas, a pessoa que conhece a Deus, ela vai usar a palavra para poder dizer que ela está certa. Quem somos nós diante de Deus? Não passamos de um trapo de imundície. Os bichinhos de Jacó, se não fosse pela compaixão, misericórdia e graça de Deus, nós já estaríamos perdidos e lançados no inferno. Simplesmente Deus nos escolheu para poder nos amar e nos separou, nos santificou para a glória dele na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, Ele quer que a gente viva o propósito e desfrute do melhor dessa terra. Foi para isso que Ele nos criou. Amém? Glória a Deus. Deixar você respirar um pouco. Você ainda me ama? Apacenta minhas ovelhas. Vocês me amam? Cuida das minhas ovelhas. Tem certeza que me amam? Então apacente elas, por favor. Louvado seja Deus. As pessoas com traumas, elas também podem ir por esse terreno de timidez. Ela acha que nada é para ela. Ela não consegue se relacionar com as pessoas. Tem uma dificuldade de falar em público. Se treme quando algo chega para ela. É uma pessoa tímida que ela não consegue avançar muito. Quem sou eu, o galo, para poder falar com o faraó? Vai, Moisés, está te mandando ir, você está cheio da minha presença. Tem a língua presa. Então fala cantando, porque você cantando, o galo fica normal. Eu vou te levantar, outro vai com você, teu irmão sacerdote vai com você, e ele é conhecedor da palavra, ele vai falar todas as coisas que você liderando o povo para receber de mim, você traduz para ele e ele fala para você não ficar impassível. Toda vez que a gente está com timidez, sempre Deus vai levantar alguém para nos ajudar. Quando a gente tem traumas, Deus sempre levanta alguém para poder nos abençoar, porque Ele não quer que a gente continue nesse lugar. Amém?
Então o trauma vai causar baixa autoestima. A gente vai olhar para a gente, vai achar que nunca a gente está bom ou serve para nada, que todas as pessoas são bonitas, mas nós não somos, que todos são melhores, mas nós não. E aí começa essa loucura de corrida por causa dos ídolos, olhando para imagens e querendo reproduzir coisas que os outros têm, querendo alcançar coisas que os outros têm, ferindo os mandamentos, que é cobiçar as coisas dos outros, ferindo o mandamento que é desonrar a Deus com a idolatria, do orgulho. Então nós precisamos abrir mão dessas coisas, deixar Deus nos tratar a partir de agora. A pessoa que tem trauma, ela também tem transtornos mentais diversos, e aí entra os dois principais transtornos da atualidade, sendo que a ansiedade, ela é vivenciada e percebida no nosso país chamado Brasil, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Se é o país com o maior número de órfãos do mundo, é lógico que é o maior país de ansiosos, porque quando não tem a característica da paternidade, do pai e da mãe presentes, causam traumas. Essas crianças, elas ficam feridas e elas vão gerar isso para frente. E muitas vezes são de pais vivos, porque quando os pais estão mortos, ainda é menos mal, mas quando os pais são vivos, e é lógico que a gente entende que a falta da identidade em Cristo, do saber quem é em Deus, na palavra, vai fazer com que a pessoa ela busque algo fora, que traga uma satisfação para dentro, que possa ser uma referência para ela daquilo que ela não conheceu, e vai gerar várias ansiedades. E essas ansiedades, elas muitas das vezes não são normais, elas são transtornos de ansiedade, de pânico, transtornos ansiosos que vão gerar depressão. A depressão é excesso do passado, e a ansiedade é excesso do futuro, e Deus nos fez para viver o dia de hoje. Porque se a gente sabe que o nosso futuro está na mão do Senhor, é o melhor para nós, ainda está por vir. E o passado já ficou para trás, as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Lançai diante de mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vós, diz o Senhor. Então as nossas ansiedades é a incredulidade gerada pelo orgulho do pecado. E aí tem um trauma. E o trauma é porque a gente não conseguiu vencer a causa. Não adianta ir na consequência. Não adianta tentar fazer algo, maquiar. Não vai adiantar, a gente precisa ir na causa. E é noite de irmos na causa, é dia de irmos na causa. Trauma também vai gerar incredulidade. A pessoa não crer como deveria, crer no sentido de confiar e ter convicção que a palavra é verdadeira e ela vai se cumprir. Não vai se cumprir para atender às nossas necessidades, vai se cumprir para atender o propósito do reino. Se as nossas necessidades estiverem de acordo com o propósito do reino, aí as nossas necessidades são supridas, porque as pessoas querem chegar nas igrejas, nas casas de orações, nos templos, e elas querem trazer uma lista de pedido. E a igreja não é lugar de você trazer pedido, é lugar de você vir adorar e entregar tudo. Não é lugar de vir pedir, é lugar de vir entregar. Quem foi que ensinou que é para você vir pedir? Aqui não é ONG, aqui não é OSC, aqui não é nada social, aqui não é associação, aqui é instituição religiosa. Agora, como uma boa instituição religiosa, a gente pratica a obra. E se a gente pratica a obra, a gente vai fazer ação social fora. Eclesia, sair para fazer missões. E as pessoas vêm com essa confusão. E aí ela traz uma lista de pedidos e ela coloca vários pedidos. Não que as orações não sejam boas, que esses pedidos de oração Deus não vai responder. Sim, mas a gente precisa saber que eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o propósito. Não adianta a gente fazer tantos pedidos, porque pedir e não receber, porque pedir mal, porque não foi para a glória de Deus. E muitas pessoas estão virando ano e ano, e as promessas não são alcançadas, porque elas querem que Deus seja abençoador. A partir desses tempos de pandemia e de crise, Deus não é mais aquele que vai abrir a mão para poder abençoar aqueles que não querem compromisso com Ele. Parece que Deus se cansou
Como é que está falando isso, pastor? Deus é um Deus abençoador. E não é heresia. Deus é um Deus abençoador e Ele quer abençoar muitas vidas, famílias, pessoas, nações. Ele não está com a mão encolhida para que não possa abençoar, diz a palavra. Mas eu estou falando em relação à bajulação, à troca, à barganha. Deus não vai fazer mais isso conosco. Vocês têm visto muitos milagres, pessoas andando, sendo curadas, mortos, coxos, nesses dias. Aliás, cadê esses locais que tinham tudo isso antes da pandemia, que não está tendo mais? Deus parou de fazer tudo? A gente precisa se converter para que Deus continue sendo o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Deus, o que Ele mais quer é nos abençoar mesmo. É impossível a gente chegar no culto para adorar e não sair com a bênção dEle. Só que os milagres só podem acontecer se a gente estiver curado. E o maior milagre que já aconteceu na nossa vida foi a salvação por causa de Cristo. Oh, glória! E a partir daí, vem diversos milagres que a gente pode determinar ou denominar como pequenos ou não, porque a salvação é o maior. Mas hoje está acontecendo um grande milagre no nosso meio, porque a gente está sendo liberto das nossas mazelas, dos nossos pecados e curado das nossas traumas. Eu estou crendo nisso. Isaías 53, 3 e 5. Você já conhece esse texto, mas vai lá para ver. Confere. Se o pastor está falando, confere na Bíblia. Estuda a Bíblia. Não ouça qualquer coisa nesses dias. Vá conferir se o que o pastor está falando está na Bíblia e tem sentido teológico. Não seja superficial para você não ser enganado com vento de doutrina. É tempo da gente estar com a teologia. Não é estudar teologia que deveria ser bom, mas é entender as coisas dentro da palavra. E o próprio Deus nos revela. Ele foi rejeitado, desprezado por todos. Jesus foi desprezado e rejeitado. Se você tem aí uma rejeição, um abandono, se você está sendo desprezado, se você foi desprezado e rejeitado, eu quero lhe dizer que a palavra de Deus tem solução para a tua vida. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Olha o que Jesus sofreu por mim e por você, para nós não enfrentarmos traumas, ou se nós tivermos algum trauma, sermos curados pela palavra. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. E para que a gente vai carregar esse sofrimento de trauma se foi Jesus que fez tudo? Se ele levou na cruz e ele quis, está consumado, então o trauma é para ficar na cruz. É tempo de levarmos os nossos traumas e deixarmos na cruz em Cristo. Era a nossa dor que ele estava suportando. Você que está sentindo com dor emocional, que psicossomatiza e sente dor no corpo, muitas vezes está sentindo dores no corpo por causa das dores emocionais. Aqui está dizendo na palavra, no versículo 4, que Jesus levou as nossas dores e suportou para que eu e você pudéssemos superar. Agora você precisa crer nessa palavra. Olha só o que diz o versículo continuando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Falei que o trauma estava associado com o pecado, queridos. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que Ele recebeu. Aleluia! A palavra determina e diz: aconteceu isso tudo com Ele, para que nós pudéssemos ser sarados, curados. Corpo, alma e espírito, receba a sua porção nessa noite, ou nesse dia. O trauma psicológico pode produzir uma exacerbação, um aumento grande, um grande aumento dos nossos sentimentos e emoções. Por quê? Porque os nossos níveis
de neurotransmissores, de hormônios, inclusive dopamina, adrenalina, e também serotonina vai modificar. Os dois primeiros aumentam, o terceiro diminui drasticamente, a ponto da gente não conseguir dormir e acordar todas as madrugadas. E não é com o objetivo de orar, não é porque o Espírito Santo acordou, é porque não consegue mais dormir, tem insônia. Isso significa que tem trauma, e o trauma por causa do pecado, e o primeiro é o orgulho. Nunca esqueça disso. Então, essa exacerbação de sentimentos e de emoções vai induzir a gente a alterações de comportamento. E nós vamos ter comportamento porque o nosso organismo agora está modificado. Para você ter uma ideia, quando se faz ressonância magnética da cabeça da pessoa, se percebe que as pessoas traumatizadas têm um encéfalo diferente. As ligações neuronais são diferentes. As transmissões de um neurônio para o outro são diferentes. A parte encefálica cinza, que é da inteligência, do discernimento, é menor. A pessoa que sofreu muito trauma, ela tem alterações mentais, neurológicas, psíquicas, físicas, emocionais, e lógico que ela vai ter alterações no comportamento. Se está tudo atrapalhado, se está tudo errado, mas eu quero te dizer que Deus é poderoso para restituir, consertar e refazer tudo que tiver errado nas nossas vidas. Ele criou todas as coisas, Ele sabe como é que faz. Ele coloca encéfalo novo, Ele faz uma nova ligação, Ele te dá um neurônio novo. Que loucura é essa, pastor? Um neurônio, quando morre, ele nunca mais vai ressuscitar. Para a gente, para a ciência, mas para Deus nada é impossível. Ele pode fazer uma nova ligação neuronal muito mais perfeita sem um neurônio. Não precisa de tantos neurônios para Deus fazer uma ligação neuronal que a gente seja curado. E a ciência mostra isso quando se pesquisa pessoas que têm uma espiritualidade, elas creem em Deus, e elas foram curadas de traumas que tiveram que tirar parte do cérebro, da cabeça, e hoje elas têm capacidade maior do que muitos que têm um cérebro normal. Por quê? Porque a palavra é curadora. Abra aí Jeremias, capítulo número 26, verso número 13. Jeremias 26, 13. Vá para frente um pouquinho. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir. Vocês precisam mudar o seu comportamento. Precisam obedecer a palavra do Senhor. Se vocês fizeram isso, então Ele mudará a ideia e não mandará mais a desgraça que prometeu mandar. Deus não vai fazer pronto, consertei tudo e agora você está alinhado e é um robô que vai andar de acordo com o que eu quero para a glória. Não. Deus nos colocou como seres humanos para poder nós pensarmos, agirmos, e Ele dá uma orientação para a gente dizendo assim: nós precisamos mudar a maneira de viver e de agir. O nosso comportamento tem que estar de acordo com a palavra, porque senão a desgraça do trauma continua para sempre. Que é desgraça? A ausência da graça. Ferida não é a ausência da graça? Ah, mas nesse mundo a gente pode sofrer tudo isso e ficar ferido. Sim, mas Deus não quer que a gente continue ferido, porque Ele já levou tudo na cruz. A gente tem que entender isso, porque senão o diabo vai enganar a gente achando que a gente vai ter que ficar passando por essas coisas e tendo essas coisas. Porque uma pessoa doente, ela gera doente. Qual é a semente que está saindo daquele casal doente? É uma semente boa? É uma semente ruim? É uma semente com doença ou uma semente de saúde?
Então imagine gerar filhos, a geração de pessoas altamente doentes. Elas vão gerar o quê, gente? Não vi. É lógico. É lógico. Meu Deus, quando minha esposa disse que estava grávida, a gente fez o plano ao teste, estava grávida, fomos fazer ultrassom. A partir daquele dia eu comecei a orar todos os dias, porque eu sou profissional de saúde e eu sei que quando ligou meu gene com dela, podia ter alguma coisa incontrolável e minha criança nascer com alguma situação. E muitas vezes não aparente física. E aí eu pedi a misericórdia de Deus todo dia, para que não ligasse os genes atrapalhados nossos. Porque quem é que vai ter controle do gene se não Deus? Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Então vamos ver agora, para a gente já entrar no fim da ministração, os principais tipos de maltratos. Lembrando que a gente está numa semana de estudo, a semana que vem também é estudo da palavra. E eu creio que você vai vencer a dificuldade e esse trauma de não querer vir para a igreja. Porque Deus escolheu esse local para poder curar a mim e a você. Mais tarde vai estar no Instagram, no nosso canal no YouTube. Semana que vem, não sei se eu vou gravar ou não. Porque não é de casa que a gente vai ser curado, é daqui. Porque senão não tinha sentido Deus acabar com o lockdown das igrejas. Estão comigo? Não precisa ser muito inteligente para perceber isso. Está todo mundo no lockdown, mas os crentes estão glorificando, né, irmão? Oh, glória! Parece que a cidade aumentou o número de crentes hoje, Rodrigo. Me recordo a idade média com Constantino. Né, cara? Quem não é crente não sabe. Então todo mundo é crente. Meu Deus, que confusão para aquela. Os principais tipos de maltratos são Jeremias 11:8. Abre aí. Volte um pouquinho. Vamos ler a palavra agora antes. Dá para parar esse relógio aqui, não, gente? Josué orou e falou: a gente não tem como ganhar a guerra, não. Mas Deus parou o tempo. Oh, maravilha! 11:8. Jeremias 11:8. Mas eles não ouviram nem obedeceram, pelo contrário, cada um continuou a ser teimoso e mau como sempre. Eu havia mandado que fossem fiéis à aliança, mas eles não quiseram obedecer. Por isso eu os castiguei com todos os castigos que estão escritos na aliança. Deuteronômio 28. Se obedecer a palavra, vai estar na bênção. Se não obedecer, vai sofrer as consequências de uma vida desarraigada fora da presença de Deus. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Eu estou avisando para vocês para não cair nesse problema. E ele diz assim: parece que eles não querem ouvir, estão teimosos. E é por isso que os tipos de maltratos vão acontecer, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Então um vai maltratar o outro. Mas se a gente estiver alinhado com a palavra de Deus, acabou os maus tratos. Primeiro, abuso. Os abusos é um tipo de maltrato. E esses abusos, eles podem ser físico, sexual e emocional. O abuso físico, qualquer forma de lesão corporal, intencional ou não. Agrediu alguém fisicamente, deu um tapa, deu um murro, um cascudo, um beliscão, qualquer coisa, querendo ou não, foi sem querer, mas atingiu, teve uma lesão corporal, é um abuso físico. Sexual. E aí eu me lembro, quando a gente era menor e via Chaves, engraçado, mas ali Chaves toda vez estava sendo
discriminado e abusado. E a gente dava risada com isso. E o inimigo entrando ali naquele programa infantil, bobo, mas a gente ficava na mente o quê? Que a gente pode dar cascudo nos nossos filhos, que a gente pode bater nos outros. E a gente cresceu achando que a gente pode oprimir os pobres e os menores. E aí quando chega lá em cima, num carro, vai oprimir os menores. Falei que Chaves, mas nada contra aquele seriado, nada contra isso, tem na mente aqui, tá certo? Porque tem muitos outros tantos piores. Abusos sexual, exposição a situações sexuais e atos pornográficos. Então, expôs alguém a situações sexuais e atos pornográficos. E a pornografia, ela toma conta de 70% da igreja evangélica no Brasil nos dias de hoje. Dado científico de pesquisa teológica. Se 70% da igreja evangélica no país tem traumas pornográficos, imagine fora 98, 99 mentes pornográficas por traumas. Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque vai ficar para a semana que vem para você vir e ser curado nessa parte. Porque eu sei que a gente sofreu algum desse abuso aqui, seja físico ou sexual. Quem não sofreu abuso sexual, exposição a situações sexuais e atos pornográficos? A gente hoje abre o e-mail, aparece a mulher nua. Quem foi que pediu para entrar aquela mulher nua no meu e-mail? Ela está lá dançando e eu não consigo tirar porque é propaganda. E se eu minimizar a página, quando eu boto agora tem a mulher e o homem, é melhor ficar só com a mulher. E se eu desligar de novo, vai aparecer uma mulher, um homem e LGBT, que mais, sei lá que mais. Meu Deus, isso não é um trauma sexual? É. Estou sendo ofendido, estou sendo lesado pela pornografia. Vai ficar onde? No meu subconsciente. Mais dia, menos dia, vem aquela imagem, porque traumatizou. E aí a gente precisa ter a palavra de Deus para poder subjugar essa imagem na nossa mente e a gente ser curado para a glória de Deus. Abuso emocional, humilhação e depreciação do caráter ou das qualidades por meio de comparações. Fulano é melhor que você, não sei o que ele é melhor, ele faz assim, você não faz assim, assado, cozido. Comparações, é abuso emocional. Comparações muitas vezes destrutivas, críticas. A pessoa critica a outra. Nunca tem a palavra de bênção. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho e as boas novas. Não para poder criticar, difamar, injuriar, mentir. E muitas vezes quando a gente faz uma crítica e a gente não tem uma solução para dar naquilo que estamos vendo ou enfrentando, é porque estamos traumatizados. A crítica ela só é bem-vinda quando você tem uma solução. Se Deus te mostrou, é você mesmo que tem que tomar a frente e fazer. Deus não ia mostrar para mim, mostrou para você. Então vai tomar a frente, levanta tua maca e anda. Toma teu leite e vai embora. Então, abuso pelos maus tratos, ele é emocional quando acontecem acusações constantes. As pessoas acusam as outras. Insultos, agressões verbais, a política aí deixou a gente, pelo amor de Deus. Né? Se crianças participaram desse ano eleitoral na mídia, como é que ela participou? Vendo televisão, pessoal. Se ela vê a televisão, essas acusações, insultos, agressões verbais, rejeições, provocações, meu Deus, maus tratos. E aí a gente diz, como é que a gente está maltratando nossas crianças? Está deixando ela ver televisão no horário que não deveria. Provocações, brincadeiras que ridicularizam e humilham o indivíduo. Quantas vezes brincadeira de mau gosto? Uma brincadeira de bom gosto, mas o outro não quer. E a gente aí está abusando essa pessoa, e vai ficar por isso mesmo, porque todos os segmentos da sociedade, todos os locais da sociedade acontece isso. Mas não tem leis, tem, mas a gente não respeita.
E a negligência como um tipo de maltrato, porque primeiro é abuso e depois é a negligência. A negligência ela pode ser física e ela pode ser emocional. Como é que é a negligência física? Quando nós não cuidamos da alimentação, das vestimentas e abrigo. E emocional, quando nós omitimos a orientação moral e ética. Quando nós não demonstramos amor e cuidado. Quando nós somos ausentes no apoio emocional. É aqui que a gente vai trabalhar com esses tipos de maltratos em diante, para a semana que vem. Se coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, que a partir desse momento o Senhor possa operar cura poderosa nas nossas vidas pela Tua palavra. Eu oro agora por todos que estão aqui e também pela minha vida. Adentra no mais profundo do nosso ser, vasculha nosso corpo, nossa mente e repreende, Deus, todo mal, que nós possamos vencer o orgulho em humildade, para que o Senhor possa nos exaltar, retirando todas as mazelas da nossa vida. Que possamos ter força e energia para retornar na semana que vem, onde vamos complementar essa palavra e o Senhor vai concluir a Tua obra. Temos uma semana agora para praticar a Tua palavra e sermos libertos para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de nós, resplandeça a face dele sobre nós, olhe para nós e nos dê a paz. Você pode dizimar e ofertar na casa do Senhor, e na saída tem álcool gel a 70% para você limpar sua mão. Os envelopes estão lá atrás, não deixe de adorar a Deus, e aí a gente já está liberado. Deus nos abençoe, paz.